Vamos falar hoje sobre a espada do Espírito. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, o cinto da verdade, que nós falamos que é a palavra de Deus, que apesar de não ser a parte mais bonita da armadura, era o que segurava toda a armadura. Quando você olhava para a armadura de um soldado romano, por exemplo, está aí a armadura do soldado romano, se você olhava... Quando você olha aí para a armadura, o que chama atenção é o escudo, o capacete, a espada. O cinto não chama muita atenção, mas o cinto era o principal, porque era o cinto que segurava a couraça, o peitoral. Era onde você colocava a espada maior, a espada menor. Na parte de trás você colocava também a aljava, as flechas. Você vê que há uma proteção aí no cinto para o aparelho reprodutor do soldado. Por isso que o cinto é uma representação da palavra de Deus, que é ela que alicerça, é ela que segura tudo na vida do cristão, amém? Ela é a primeira, é na palavra de Deus, escrita, lida, meditada, que a vida cristã tem que estar alicerçada, amém? Estais, pois, cingidos-vos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, nós já falamos, embraçando sempre o escudo da fé, nós falamos, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, quer dizer, você guarda a salvação na sua cabeça como um capacete. E o apóstolo Paulo fala, e a espada do Espírito, que é uma arma de ataque, não de defesa, é uma arma de ataque, não de defesa. E a espada do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Então, diga comigo, é a espada, tá fraco, é a espada do Espírito Santo. Que espada é essa do Espírito Santo? Paulo fala, e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de quem? Qual é a espada do Espírito Santo que nós temos? Quem está com a Bíblia aí na sua mão, diga assim, a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Escreva aí nos comentários, a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Repete mais uma vez, a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Mas o cinto da verdade não é a palavra. Nós temos duas partes da armadura que é a mesma coisa. Cingindo-vos da verdade. Não é o cinto que segura toda a armadura. Não é a palavra que segura tudo. Não é a palavra que segura a salvação. Não é a palavra que traz a fé como escudo. Não é a palavra que traz Jesus como justiça e salvação. E agora Paulo diz que e a espada do Espírito, que é a palavra de quem? De Deus. Geralmente quando se fala na Bíblia sobre palavra de Deus, se usa a palavra logos. Por exemplo, quando João escreveu lá, e o verbo se fez carne, a palavra grega é logos. Logos quer dizer a palavra falada, palavra inspirada. Mas quando o apóstolo Paulo escreveu aqui sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, quando ele foi colocar essa palavra, depois de espada do Espírito, ele não usa a palavra grega logos, ele usa a palavra grega rema, R-H-E-M-A, rema. Qual o significado da palavra rema? Rema significa palavra ativada, diga assim, palavra ativada, palavra revelada pelo Espírito Santo para um momento específico. Muda tudo. Logos é a palavra falada ou escrita. O cinto da verdade é a palavra escrita, é a Bíblia. É o que você lê, é o que você fala, é o que você medita, é o que segura tudo. Você tem que saber a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Mas quando Paulo fala que há uma espada, ele diz, olha, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Só que não tem o mesmo significado do cinto da verdade. Se ele fosse falar no português, ele dizia, a espada do Espírito é a palavra ativada, é a palavra revelada pelo Espírito Santo para um momento específico, é a palavra vivificada, diga comigo, palavra vivificada pelo Espírito Santo. Então veja bem, o que Paulo está dizendo é que quando você e eu estamos diante de uma guerra, de uma batalha espiritual,
enfrentando uma provação, enfrentando uma tentação, enfrentando uma injustiça, enfrentando uma doença, um problema espiritual, um problema emocional, um problema financeiro, seja qual for o problema. Quem tem a sua Bíblia aí, levanta aí. Quem está com a sua Bíblia aí na igreja, levanta. Então você tem um cinto da verdade, não tem um cinto da verdade? Sim ou não? Você lê a sua Bíblia, sim ou não? Você fala sobre a palavra de Deus, sim ou não? Você medita na sua Bíblia, sim, sim, sim. Só que você, não basta só isso. Quando você estiver enfrentando uma batalha espiritual, você vai precisar, repita comigo, da espada do Espírito. O que é a espada do Espírito? Você vai precisar de uma palavra ativada, você vai precisar de uma palavra revelada do Espírito Santo para aquele momento específico. Aquele momento que você está enfrentando na tua vida requer que o Espírito Santo te revele dentro de toda a palavra de Deus, uma palavra ativada para aquele momento que você está enfrentando. Aquela palavra, ou aquelas palavras que o Espírito Santo vai te revelar como uma espada que vai estar na tua mão, que vai estar na tua boca, que vai estar no teu coração, que vai estar na tua cabeça, vai servir diante do diabo como uma espada do Espírito. Compreende agora? Por isso que lá em Romanos 8, versículo 16, o apóstolo Paulo diz o próprio Espírito, se referindo, que Espírito? Diga o Espírito Santo, testifica. O que é testificar? Afirma. O Espírito Santo testifica através do quê? De um sonho, de um profeta, de uma visão. Não, ele testifica através da palavra, como espada, que nós somos filhos de Deus. Amém? Essa é a testificação. Então você pode estar diante da maior luta, da maior prova, da maior tribulação, dos dias mais difíceis da tua vida. Se você tem a palavra ativada, a palavra revelada, a palavra testificada do Espírito Santo como uma espada, você nunca vai duvidar de quem você é em Deus. Por isso que lá em Hebreus 4, versículo 12 e 13, o autor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva, diga, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante. Quer dizer, o autor não está falando da Bíblia, da palavra escrita. Você não pode cortar nada com a Bíblia. Ele está falando da espada do Espírito, da palavra que o Espírito revela para você, ativa para você, revela para você, mostra para você, coloca dentro do teu coração, coloca na tua boca, coloca na tua cabeça. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Quer dizer, essa palavra que é a espada do... vai dividir o teu espírito das tuas emoções, dos teus sentimentos, para que mesmo nos dias que o teu emocional estiver mais fraco, por causa da ajuda do Espírito Santo, que lá também está escrito em Romanos, que intercede por nós nas nossas fraquezas, você não vai sucumbir, você vai conseguir se manter no espírito, mesmo com o emocional fraco, amém? A ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos de Deus. Quem foi, olha aqui para mim agora, você que está me assistindo, quem foi que soube usar muito bem a espada do Espírito quando esteve diante de uma batalha espiritual? Quem pode me dizer? Quem foi de toda a Bíblia que diante de uma batalha espiritual com o próprio diabo, em um momento difícil, veio o Espírito Santo, porque diz que ele estava cheio do... e o próprio Espírito Santo ativou na boca dele algumas partes da Escritura como uma espada e fez o diabo correr. Jesus no deserto. Lembraram agora? Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus cheio do Espírito Santo, olha a importância de você ser cheio do Espírito Santo, é o Espírito Santo que te lembra a palavra, é o Espírito Santo que te revela a palavra, é o Espírito Santo que vivifica a palavra. Não basta só você ler, memorizar, não basta só você declarar, orar o Salmo 23, o Salmo 91, você tem que ser cheio do Espírito Santo, para que diante das batalhas espirituais, não se esqueça, não é a espada da igreja que você frequenta, não é a espada do seu pastor, do seu profeta, do seu bispo, não é a espada da teologia que você se formou, é a espada, repita comigo, espada do... Quem vai colocar essa espada na sua mão, na sua boca, na sua cabeça, no seu coração, nos momentos mais difíceis da sua vida? O Espírito.
que é essa espada? São palavras que o Espírito Santo revela nos momentos mais difíceis da sua vida. Teve um momento na minha vida que eu estava muito preocupado, eu não estava conseguindo dormir, e o Espírito Santo me mostrou como espada do Espírito, Salmo 121, não dorme aquele que te guarda. Não dorme aquele que te guarda. Veja só, eu prego isso, eu prego há 30 anos. O Espírito Santo não me revelou nada novo. O Espírito Santo me revelou algo que eu sei, que eu ensino, mas que naquele momento de tribulação, eu que ensino tanto, estava me esquecendo. Porque o conhecimento não salva você na hora do teu deserto. Por isso que as pessoas mais incrédulas nos momentos difíceis podem ser aquelas que mais conhecimento têm. Aquelas que têm muito conhecimento, elas podem ser muito bonitas falando, mas elas podem ser muito fracas quando elas passam por algo, porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. E o Espírito Santo ativou essa palavra para mim: não dorme aquele que te guarda. E Deus falou assim para mim: por que vamos ficar nós dois aqui acordados? Eu não durmo, eu sou Deus e eu não durmo, por que vai ficar nós dois? Eu e você. Não é melhor você ir dormir enquanto eu te guardo? Aquilo ali trouxe paz. Por quê? Porque não foi algo que eu li religiosamente, ou que eu apenas li. Foi uma palavra que o Espírito Santo ativou para mim, revelou para mim, mostrou para mim. E naquele momento, como está lá escrito em Hebreus, a alma foi dividida do Espírito. Essa é a espada do Espírito. Por isso que Paulo usou a palavra grega rema. É a palavra ativada pelo Espírito, a palavra revelada pelo Espírito. Por isso que quando o diabo veio para Jesus transformar a pedra em pão, qual foi a palavra que o Espírito Santo revelou para Jesus? Deuteronômio 8:3. Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome. O que é que Jesus estava passando lá no deserto? O que é que Jesus estava passando lá no deserto? Fome. E o diabo falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então imediatamente o Espírito Santo, Jesus estava cheio do Espírito Santo, ativou Deuteronômio 8:3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que acha que esse versículo foi Jesus que inventou. Não foi, ele usou do Pentateuco de Moisés. Que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Na segunda tentação, Jesus usou Deuteronômio 6:13 como espada do Espírito. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Na terceira tentação, teve Deuteronômio 6:16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Foram quantas espadas? Foram quantas espadas? Ativadas por quem? Jesus tinha todo o Velho Testamento, mas ele precisou de quantas? Quantas espadas ativadas? E o diabo teve que ir embora até o momento oportuno. Você tem que ter a espada do Espírito para vivificar para você na sua luta. É o Espírito Santo que vivifica a palavra no seu coração. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Esses três têm que estar alinhados: sua mente, sua boca e seu coração. Se esses três não estiver alinhado, nada funciona. Tem gente que ela passa o dia todo falando. Olha, eu passo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas o coração dela é cheio de dúvida, cheio de mágoa. O coração dela diz totalmente o contrário daquilo que ela fala. Deixa eu te falar uma coisa: o seu coração e a sua boca têm que dizer a mesma coisa. E sem o Espírito Santo você não conseguirá isso. Você pode vir aqui na igreja, dar glória, aleluia, você pode dizer amém, você pode bater palma, mas o seu coração pode estar totalmente dizendo tudo o contrário. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 10. Você deveria marcar isso e se lembrar disso. Marcar aí na sua Bíblia. Marque isso na sua Bíblia. Romanos 10, versículo 9 ao 10. Se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, tá bom? Digamos que nessa noite você diz assim: eu aceito Jesus. Você está fazendo isso com o quê? Diga: com a boca, certo? Quem quer aceitar Jesus nessa noite? Eu quero aceitar Jesus nessa noite. Vem aqui na frente. É você: eu aceito Jesus. Jesus, eu te aceito. Você está fazendo isso com a... Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres, então não é só com a boca, tem que ser com o coração, os dois, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então não existe só confissão com a boca,
Como também não existe só confissão com o coração. Tem muita gente que vai para o inferno, sabe por quê? Porque ela cai na mentira do diabo. Você já aceitou Jesus no teu coração? Não existe nenhuma confissão secreta de Jesus. Naquele dia Jesus disse: todos que se envergonharam diante dele. Quem que se envergonhou diante dele? Aqueles que confessaram Jesus só onde? Só onde? Só no coração. Só ela sabia que ela era de Jesus. O marido não sabia, o pai não sabia, a mãe não sabia, os amigos não sabiam, as redes sociais dela não sabia, porque ela aceitou Jesus só onde? No coração. O coração, repete assim comigo, o coração tem que aceitar, a boca tem que aceitar. Por isso que há o batismo. O que é o batismo? O batismo? O batismo é uma confissão pública. Você está confessando isso publicamente. Por isso que não existe batismo secreto. Por exemplo, se alguém vier aqui e dizer assim: bispo, eu quero me batizar, mas eu queria me batizar com a igreja fechada. Eu não batizo, não posso. Eu quero me batizar, mas eu queria que ninguém soubesse. Então você não deve se batizar, porque o batismo, além de ser para a remissão dos pecados, além de ser para você aceitar Jesus como teu Salvador, é uma confissão pública. Você está confessando com a boca que agora Jesus é o teu Senhor. Você vai pagar um preço por isso. As pessoas da tua família vão falar, os amigos vão falar, nas tuas redes sociais vão falar: eu soube que você foi batizado lá na tua igreja, me falaram, eu vi a foto, eu vi o vídeo, eu vi que você falou. É isso mesmo, é uma confissão pública. Porque não existe só confissão no coração. Como também não existe só você falar com a sua boca. Lembra de que Jesus disse: a boca tem que falar o que está cheio, os dois têm que estar alinhados. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Para a justiça quer dizer para a salvação. A justiça do que Jesus fez no Calvário está consumado. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca, está vendo como os dois trabalham juntos? O coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. O que a tua boca tem que fazer? Diga: confessar a respeito da salvação. O teu coração, diga assim: o meu coração crê, minha boca confessa. Jesus ensinou isso sobre lá na figueira. E passando pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Porque em verdade eu vos afirmo que se alguém disser, isso aqui é boca, declarar, se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, se é a boca, e não duvidar aonde? Os dois têm que estar alinhados. Não adianta dizer para o monte, não adianta dizer para o problema: ergue-te, lança-te no mar, se você duvida no coração. Mas crê que se fará o que diz, se você crê que vai acontecer o que você está falando, assim será com ele. Por isso a espada do Espírito. Por exemplo, digamos que você é uma pessoa que está com câncer, você está doente, você está fazendo quimioterapia, mas você é uma pessoa que crê que Jesus pode te curar. Você tem que se encher de quê? Você tem que pegar a palavra de Deus, todas as passagens de cura, Velho Testamento, Novo Testamento, tudo que Deus, tudo que os profetas, tudo que Jesus, tudo que os apóstolos fizeram de cura, e você tem que encher o teu coração, a tua mente, a tua boca, os teus ouvidos, os teus olhos. Você tem que pedir para o Espírito Santo atestar, revelar, testificar, ativar como espadas dor para vencer aquela doença. Até que o teu coração se convença de que a tua cura é possível pela fé, a tua mente se convença que aquela doença é possível a cura pela fé, a tua boca se convença a ponto que você comece a confessar a tua cura, mas quando a tua boca fala, o teu coração também diga amém, eu creio. Isso é espada dor. Agora, se você faz isso e entra na internet e vê qual é a porcentagem de chance que você tem de sobreviver, se você começa a ver sobre mortes e sobre coisas, e você se enche de coisas ruins e de notícias ruins e de pessoas negativas, você pode fazer campanha, você pode dar voto, você pode fazer sacrifício, não vai ter resposta nenhuma, porque o Espírito Santo não consegue ativar nada dentro de você. A mesma coisa para problemas financeiros, sentimentais, familiares. Você tem que
que pedir para o Espírito Santo ativar a palavra de Deus dentro de você. A mesma coisa quem quer ser batizado com o Espírito Santo, você tem que pegar todas as promessas que falam do Espírito Santo, de batismo com o Espírito Santo, de avivamento, e você tem que ler e reler e pedir para o Espírito Santo testificar e avivar, que aquilo ali é para você, revelar para você. Aquilo tem que estar dentro da tua cabeça, dentro do teu coração, tem que estar nos teus olhos, tem que estar na tua boca, a ponto que você fale aquilo ali, declare aquilo ali. Quando Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de quem? Jesus não falou aquilo religiosamente, ele falou com verdade, como espada, porque ele estava 40 dias sem comer, o jejum já tinha terminado, ele estava com fome, e ele continuou sem comer, porque ele acreditava que o Espírito da palavra de Deus continuava alimentando ele. Então aquela palavra, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Não estava só na boca de Jesus, estava no coração de Jesus. Por isso que o diabo teve que ir embora, ele foi ferido. Por isso que tem tanta gente que diz assim, a palavra de Deus não funciona para mim, eu conheço tanto, eu já li tanto, eu já fui em tantos congressos, já fiz isso, já fiz aquilo, porque você não tem na tua boca, no teu coração, na tua mão, a palavra como espada do Espírito. Compreende agora? Sim ou não? É o Espírito Santo que pega a palavra e transforma ela em a espada do Espírito. Você quer algo em Deus, você tem que se encher daquilo ali, se encher daquilo ali, se encher. O Espírito Santo tem que te encher daquilo ali, te encher daquilo ali, te encher. Por isso que Jesus disse, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios do Espírito Santo. Amém?